Quantas vezes você já se pegou olhando para a vida de outra pessoa e pensando, por que com ele é tão fácil e comigo é tão difícil? Ou talvez, quando será que eu vou chegar lá? Será que um dia vou chegar? Vivemos na era da comparação. A cada rolagem no celular, vemos alguém mais bonito, mais rico, mais realizado, mais feliz. Pelo menos, é isso que parece. Mas, deixa eu te perguntar. Você realmente acredita que a vida daquela pessoa que você vê no Instagram é perfeita? Ou será que você está enxergando apenas uma parte cuidadosamente escolhida para parecer perfeita? Porque a verdade é essa. O mundo moderno nos dá a ilusão de que todo mundo está vencendo, menos nós. E essa ilusão está matando sonhos. Pense nisso. Quantas vezes você já deixou de tentar algo porque achou que não era bom bastante? Quantas vezes desistiu antes de começar porque alguém já estava mais à frente? Talvez você tenha um talento incrível para desenhar, mas viu um artista famoso na internet e pensou, eu nunca vou chegar nesse nível. E então, você parou de desenhar. Ou talvez você tenha começado a academia, mas ao ver alguém com um corpo perfeito, se comparou e pensou, não adianta, nunca vou ficar assim. E de repente, aquela motivação sumiu. Essa é a armadilha da comparação. Ela rouba sua energia. Ela destrói sua autoestima. Ela faz você acreditar que a sua jornada não tem valor. Mas deixa eu te contar uma pequena história. Havia dois corredores. O primeiro sempre olhava para os lados, observando onde os outros estavam. O segundo mantinha os olhos apenas na sua própria pista. Quem você acha que chegou mais longe? A vida é exatamente assim. Enquanto você se distrai olhando para o que os outros estão fazendo, você perde tempo precioso da sua própria corrida. E é por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar como parar de se comparar com os outros, como reencontrar a força da sua própria jornada, porque acredite, o seu caminho é único, ninguém pode vivê-lo por você. E quando você descobrir isso, vai se libertar de um dos maiores pesos da sua vida. Então fica comigo até o fim, porque nós vamos mergulhar fundo. Vamos falar do veneno da comparação, mas também sobre como transformar isso em combustível. Vou compartilhar exemplos, histórias reais e até exercícios práticos que vão te ajudar a reencontrar o valor da sua própria história. E antes de continuar, eu quero que você pense em uma coisa. Qual foi a última vez que você se comparou com alguém? Lembra da sensação? Lembra do peso no peito? Agora imagine como seria a sua vida se esse peso desaparecesse. Se, em vez de olhar para os outros, você olhasse apenas para o que já conquistou, para o que você pode conquistar amanhã. Imagine viver a sua vida sem esse veneno constante. É isso que vamos construir aqui, juntos. A sua liberdade da comparação. O início da sua verdadeira jornada. Você já percebeu como a comparação começa cedo na nossa vida? Na escola, quando você tira uma nota 7 e alguém tira 9 ou 10, logo vem o comentário. Por que você não foi tão bem quanto fulano? Ou, veja como a seu primo já sabe fazer isso e você ainda não. Ou veja como a filha da vizinha é obediente. Essas pequenas frases, repetidas ao longo da infância, plantam uma semente dentro de nós. A ideia de que nunca somos bons o bastante, que sempre há alguém melhor. E que, de alguma forma, precisamos nos medir pelos outros. Agora, adicione a isso o mundo em que vivemos hoje. Um mundo onde, com apenas um clique, você pode ver a vida de milhões de pessoas. Fotos, vídeos, conquistas, viagens, relacionamentos. Você não está mais se comparando com o colega da escola ou com o vizinho. Agora você está se comparando com o mundo inteiro. E aí surge uma pergunta. Como competir com 8 bilhões de pessoas? Como não se sentir pequeno diante de tanta informação, tanta perfeição? A verdade é que não dá, e é justamente isso que adoece tanta gente. Pense em quando você entra no Instagram. Você vê aquela amiga viajando para a Europa, outro colega comprou um carro novo, um influenciador posta o corpo perfeito na academia, e você está no sofá, cansado depois de um dia difícil. O que acontece dentro de você? A comparação
é instantânea. Você não pensa, que bom que eles estão felizes. Você pensa, minha vida não chega nem perto disso. Mas o que você não vê é o que está fora da foto. Você não sabe se a amiga que viajou está endividada até o pescoço, se o colega que comprou o carro está cheio de parcelas para pagar, ou se o influenciador que parece perfeito está lutando contra a depressão. Nós vemos só uma parte da história, mas comparamos com a nossa vida inteira. Vou contar a história de um rapaz chamado Diego. Diego trabalhava duro, mas sempre se sentia para trás. Todo dia via os colegas no LinkedIn conseguindo promoções, mudando de emprego, crescendo. Ele olhava para si mesmo e pensava, eu nunca vou chegar lá. Isso o deixava ansioso. Ele perdia noites de sono acreditando que estava fracassando. Até que um dia, ele conversou com um desses colegas. Sabe o que descobriu? Aquele colega, que parecia ter a vida perfeita, estava prestes a pedir demissão porque odiava emprego. A comparação fez Diego acreditar que ele estava atrás, quando, na verdade, ele estava apenas seguindo um caminho diferente. A ciência explica isso. Nosso cérebro é programado para comparar. É uma herança da evolução. Antigamente, comparar-se com os outros era uma questão de sobrevivência. Se alguém caçava melhor que você, você precisava aprender para não morrer de fome. Se alguém era mais forte, você precisava se adaptar para sobreviver. Hoje não estamos mais na selva, mas o cérebro continua funcionando como se estivéssemos. Então, a cada vez que vemos alguém mais bem-sucedido, sentimos que estamos em risco, que precisamos correr atrás, que estamos ficando para trás na corrida da vida. Mas aqui está o problema. A vida não é uma corrida. Cada pessoa tem o seu tempo, o seu ritmo, o seu caminho. Só que o cérebro, condicionado pela sociedade e pelas redes sociais, esquece disso. Quantas vezes você já olhou para alguém e pensou, por que eu não tenho isso também? Quantas vezes sentiu inveja ou frustração ao ver o sucesso de outra pessoa? E, principalmente, o que essa comparação trouxe de útil para sua vida? Se você for honesto, provavelmente vai perceber que a resposta é nada. Porque, na maioria das vezes, a comparação não nos inspira, ela nos paralisa. E é por isso que nos comparamos tanto, porque fomos ensinados desde cedo, porque o cérebro busca referência e porque vivemos em uma sociedade que vende a ideia de perfeição o tempo todo. Mas agora que você entende a raiz do problema, precisamos falar de algo ainda mais importante: o veneno da comparação. O que ela faz de verdade com a sua vida, seus sonhos e a sua saúde mental? É isso que vamos ver na próxima parte. A comparação parece inofensiva, não é? Afinal, qual é o problema em olhar para o lado e ver como os outros estão indo? Mas a verdade é que essa simples atitude pode ser como um veneno lento, corroendo sua motivação, sua autoestima e até sua saúde mental. Vamos falar dos principais efeitos desse veneno. Você já reparou que muitas vezes, mesmo quando conquista algo, ainda assim não se sente feliz? Talvez você comprou um celular novo, estava animado, mas de repente vê alguém com um modelo mais caro. Pronto, a sua felicidade desaparece. Ou você conseguiu aquele emprego que tanto queria, mas aí descobre que um colega da faculdade está ganhando o dobro em outra empresa. De repente, a sua conquista parece pequena. Esse é o primeiro veneno, a incapacidade de celebrar suas próprias vitórias. Sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais inteligente. Se você condiciona sua felicidade a estar à frente dos outros, você nunca vai se sentir realizado. Muita gente acha que comparar-se pode motivar. E sim, em alguns casos isso acontece. Mas na maioria das vezes, o efeito é o oposto. Você fica paralisado. Imagine uma pessoa que gosta de cantar. Ela entra no YouTube e vê artistas incríveis, com vozes impressionantes, milhões de seguidores. Em vez de pensar, eu também posso treinar e crescer, ela pensa, eu nunca vou chegar nesse nível. Então, é melhor nem tentar. Quantos sonhos morrem assim antes mesmo de nascer? Quantos talentos nunca se desenvolvem porque foram sufocados pela comparação? Lembra do Diego, da parte 1? Pois é, esse é um ótimo exemplo. Quando você se compara, você não está olhando para a realidade completa. Você está olhando para uma versão editada da vida do outro.
É como assistir a um filme e depois comparar com a sua vida real. O filme foi roteirizado, editado, cheio de efeitos especiais, e a sua vida é real, com altos e baixos. Mas o seu cérebro não percebe essa diferença. Ele apenas diz, eles são melhores que eu. E sem perceber, você começa a viver com a sensação de ser menor o tempo todo. Diversos estudos psicológicos mostram que a comparação constante é um dos fatores que mais aumentam a ansiedade na era digital, porque você nunca sente que está no ponto certo. Se você está começando algo, sente que está atrasado. Se já conquistou algo, sente que não é suficiente. E se não conquistou nada ainda, sente que nunca vai conseguir. Esse ciclo é destrutivo. Ele suga sua energia e te coloca em uma corrida infinita, sem linha de chegada. Vou contar a história de Mariana. Mariana adorava cozinhar. Amigos e familiares elogiavam muito. Diziam que ela deveria abrir um canal no YouTube. Um dia, ela resolveu tentar. Mas, antes mesmo de gravar o primeiro vídeo, começou a assistir outros canais de culinária. Produções profissionais, câmeras caras, receitas elaboradas. Ela se olhou no espelho e pensou, quem sou eu para competir com isso? Mariana nunca gravou o vídeo. O sonho dela morreu antes de começar. Não por falta de talento, mas por excesso de comparação. Quantos projetos Mariana você conhece? Quantos já aconteceram na sua própria vida? Outro efeito silencioso do veneno da comparação é que ele afasta as pessoas. Se você se compara o tempo todo com amigos, colegas ou familiares, é difícil sentir alegria genuína pelas conquistas deles. Em vez de celebrar, você sente inveja. Em vez de apoiar, você se fecha. E aos poucos, isso cria uma barreira invisível. Quantas amizades já foram enfraquecidas porque alguém não suportava ver o outro à frente? Quantos casamentos já foram abalados porque um dos parceiros vivia comparando sua vida com a de outros casais? Você consegue lembrar de um momento em que a comparação roubou sua alegria? Já desistiu de algo só porque viu alguém fazendo melhor que você? Já se pegou incapaz de comemorar de verdade a vitória de outra pessoa porque se sentiu diminuído? Essas perguntas são incômodas, mas são necessárias, porque só quando reconhecemos o veneno, conseguimos começar a buscar o antídoto. E esse é o ponto central. A comparação não é apenas um hábito inocente. Ela é uma força que pode roubar sua felicidade, paralisar seus sonhos, distorcer sua visão de realidade, aumentar sua ansiedade e até destruir relacionamentos. Mas a boa notícia é que existe um antídoto. Existe uma forma de transformar essa energia em algo que fortalece e não que enfraquece. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Como encontrar a sua própria jornada e libertar-se, de uma vez por todas, desse ciclo de comparação. A grande pergunta agora é, se a comparação é um veneno tão destrutivo, qual é o caminho para se libertar dela? A resposta está em algo simples de dizer, mas profundo de viver. Encontrar a sua própria jornada. Isso não significa ignorar o mundo ao redor, nem fingir que outras pessoas não existem, mas sim aprender a caminhar pelo seu próprio trilho, com o seu próprio ritmo, entendendo que cada vida é única, cada história tem seu tempo e cada jornada segue um mapa que só você pode decifrar. O primeiro passo para encontrar sua própria jornada é se conhecer de verdade. Muitas vezes, passamos anos tentando agradar os outros, nos moldando para caber em expectativas externas. Mas já parou para pensar em quem você realmente é? O que faz seu coração acelerar? O que você faria mesmo que ninguém estivesse olhando? Existe uma história de um homem chamado André. Ele trabalhou por mais de 15 anos em um escritório vestindo terno e gravata todos os dias. Ganhava bem, tinha status, mas no fundo se sentia vazio. Até que um dia, em uma conversa simples com um amigo, percebeu que o que mais gostava desde a infância era desenhar. Aos poucos começou a dedicar horas à ilustração. Hoje, não só vive disso, como se sente verdadeiramente realizado. André só conseguiu essa virada quando decidiu parar de se comparar com colegas que estavam subindo na carreira corporativa e começou a escutar o que o seu próprio coração dizia. Outro ponto essencial é aceitar o seu ritmo. Cada pessoa tem um tempo diferente para florescer.
Existem árvores que crescem rápido e florescem em poucos meses, mas existem também aquelas que levam anos até darem seus primeiros frutos. Isso não as torna menos valiosas. Pelo contrário, muitas das árvores mais fortes são aquelas que demoraram mais para criar raízes profundas. A sua vida funciona da mesma maneira. Talvez você veja pessoas alcançando o sucesso mais cedo, mas isso não significa que você está atrasado. O seu caminho pode estar preparando você para algo maior, que só virá quando você estiver pronto. Uma prática poderosa para fortalecer essa mentalidade é aprender a celebrar pequenas vitórias. Em vez de olhar apenas para o que falta, olhe para o que já foi conquistado. Talvez você não tenha a casa dos sonhos, mas conseguiu pagar suas contas no mês. Talvez não seja milionário, mas começou a guardar um pouco de dinheiro. Talvez não tenha uma multidão te aplaudindo, mas conseguiu dar um passo a mais em direção ao que deseja. Cada vitória, por menor que seja, é um tijolo na construção da sua jornada. Também é importante aprender a transformar inspiração em ação, e não em comparação. Existe uma grande diferença entre olhar para alguém e pensar, essa pessoa é melhor do que eu, nunca vou chegar lá. E olhar para alguém e pensar, se ele conseguiu, eu também posso aprender e me desenvolver. Um exemplo claro disso é o de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Antes de publicar seu livro, recebeu inúmeras rejeições. Se tivesse se comparado com outros escritores que já tinham sucesso, provavelmente teria desistido. Mas ela escolheu seguir sua jornada, mesmo que o caminho fosse cheio de obstáculos. Resultado? Sua obra se tornou um dos maiores fenômenos literários do mundo. Outro elemento transformador é a prática da gratidão. Quando você começa a agradecer sinceramente pelas coisas que já tem, seu olhar muda. A comparação perde força, porque você passa a valorizar o que já está presente na sua vida. Estudos mostram que pessoas que praticam gratidão diariamente não só se sentem mais felizes, mas também reduzem a ansiedade e aumentam a autoconfiança. E talvez o ponto mais profundo de todos seja este: entender que você já é suficiente. Você não precisa provar nada para ninguém. A sua jornada não precisa ser igual à de ninguém. Imagine se todos os pintores tentassem pintar como Van Gogh. Imagine se todos os músicos tentassem cantar como Elvis. Imagine se todos os empreendedores tentassem copiar Steve Jobs. O mundo perderia diversidade, perderia cor, perderia criatividade. A sua singularidade é a sua maior força. Não desperdice tentando ser uma cópia de alguém. Há uma frase que diz: a comparação é o ladrão da alegria, mas a autenticidade é a guardiã da liberdade. Quando você se permite ser autêntico, você se liberta. Liberta-se da necessidade de provar, de competir, de correr uma corrida que nunca foi sua. Você passa a caminhar no seu tempo com a sua visão e descobre que a verdadeira felicidade não está em ultrapassar alguém, mas sim em se aproximar de quem você nasceu para ser. Então, a grande reflexão que fica é: qual é a sua jornada? Não a jornada dos seus amigos, não a jornada que a sociedade diz que você deveria seguir, mas a sua jornada. Quais são os passos que você pode começar a dar hoje para honrar essa jornada? Talvez seja começar um projeto engavetado, talvez seja mudar um hábito pequeno, talvez seja simplesmente se olhar no espelho e pela primeira vez reconhecer que você é suficiente. E aqui vai um último convite. Da próxima vez que sentir vontade de se comparar, pare por um instante e pergunte a si mesmo: essa comparação me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero me tornar? Se a resposta for que ela te afasta, respira fundo, sorria e volte o olhar para a sua estrada, porque, no final das contas, é nela que você vai encontrar o sentido da sua vida. Muita gente entende que não deve se comparar, mas, na prática, continua caindo na mesma armadilha. É como saber que um alimento faz mal e ainda assim insistir em comê-lo todos os dias. Por isso, mais do que consciência, é preciso ação. E a ação começa com pequenas estratégias que, ao aplicadas de forma consistente, podem transformar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e ao mundo. Uma das primeiras estratégias é controlar o que você consome. Hoje passamos horas rolando feeds de redes sociais, vendo a vida aparentemente perfeita dos outros. Mas é preciso lembrar, o que aparece nas telas não é a vida real. É uma versão editada, filtrada, cuidadosamente escolhida para parecer melhor do que realmente é. Se você se compara com isso, está se comparando com uma ilusão. Uma prática poderosa é filtrar o que você vê.
Deixar de seguir páginas ou pessoas que te fazem sentir inferior e, em vez disso, buscar conteúdos que te inspiram, que te agregam, que te motivam. O ambiente digital em que você vive tem impacto direto na forma como você se percebe. Outra estratégia é cultivar o hábito da escrita. Reserve alguns minutos por dia para escrever sobre suas vitórias, seus aprendizados e suas metas. Quando você coloca no papel aquilo que já conquistou, a mente deixa de focar apenas no que falta e começa a reconhecer o valor do que já existe. Muitas pessoas não percebem o quanto já caminharam porque estão sempre olhando para frente e nunca para trás. Mas quando registram sua trajetória, percebem que já superaram desafios que antes pareciam impossíveis. Esse simples exercício ajuda a mudar a perspectiva. Também é fundamental redefinir o conceito de sucesso. Para muitos, sucesso é dinheiro, status ou fama. Mas será que isso é verdade para você? Imagine uma pessoa que sonha em viver perto da natureza, criar seus filhos com tranquilidade e ter tempo para pintar quadros no fim de semana. Para essa pessoa, sucesso não é ter milhões na conta bancária ou um cargo importante em uma empresa. Sucesso é viver em paz com aquilo que ama. Então, pergunte-se, o que realmente significa sucesso para mim? Outro ponto poderoso é aprender a transformar comparação em inspiração. Isso significa olhar para os outros não como rivais, mas como professores. Cada pessoa que você admira pode se tornar uma fonte de aprendizado. Ao invés de pensar, nunca vou ser como essa pessoa, mude a pergunta para o que posso aprender com ela que me ajude a crescer dentro da minha própria jornada. Esse pequeno ajuste mental tira o peso da inferioridade e coloca você em posição de crescimento. Há também uma estratégia prática que pode parecer simples, mas é extremamente eficaz: limitar o tempo de exposição a gatilhos de comparação. Isso inclui redes sociais, sim, mas também conversas com pessoas que constantemente se gabam de suas conquistas para diminuir os outros. Quando você reduz esse tipo de contato, sua mente ganha espaço para se fortalecer. É como tirar ervas daninhas do jardim para que as flores possam crescer. E não podemos esquecer o poder da gratidão. Fazer um exercício diário de agradecer por pelo menos 3 coisas que você já tem pode parecer pequeno, mas tem impacto profundo. A gratidão muda o foco da escassez para a abundância. Quando você se concentra no que já existe de bom, a comparação perde força. É impossível sentir-se constantemente inferior quando o coração está cheio de reconhecimento pelo que já se possui. Por fim, existe uma estratégia talvez mais desafiadora, mas que é capaz de libertar de vez. Aprender a celebrar o sucesso dos outros. Isso mesmo, celebrar genuinamente, sem inveja, sem rancor. Porque quando você comemora as vitórias alheias, mostra para sua mente que existe espaço para todos vencerem. O sucesso do outro não diminui o seu. Pelo contrário, prova que é possível. Uma metáfora bonita para entender isso é imaginar o céu à noite. O brilho de uma estrela não apaga o brilho das outras. Todas podem brilhar ao mesmo tempo. E assim também acontece na vida. Essas estratégias não vão mudar sua mentalidade da noite para o dia, mas pouco a pouco vão construir um novo padrão de pensamento. Um padrão onde a comparação não dita mais as regras, onde você não se sente constantemente atrás e onde a sua jornada ganha o espaço que sempre mereceu. O segredo não está em ser perfeito, mas em praticar diariamente até que se torne natural. Chegamos ao fim dessa nossa jornada juntos. E agora eu quero que você faça uma pausa e olhe para dentro de si. Durante esse vídeo, falamos sobre como a comparação pode ser um veneno que destrói sonhos, paralisa projetos e nos faz acreditar que nunca somos bons o bastante. Mas também vimos que existe um caminho diferente, um caminho onde você é o protagonista da sua própria história, e não um coadjuvante na vida dos outros. Então, a pergunta que eu quero deixar com você é simples, mas poderosa. De quem é a vida que você está vivendo? É a sua vida ou é uma tentativa de imitar o que os outros mostram? Porque, no fundo, ninguém vai lembrar quantos seguidores você tinha, quantas curtidas você recebia ou quantos troféus você acumulou. O que realmente importa é como você viveu, o quanto você cresceu, as pessoas que você tocou e a paz que encontrou dentro de si. Imagine por um instante a sua vida como um livro. Cada capítulo é um momento. Cada página é uma escolha. Agora pense, será que você está escrevendo a sua própria história
Ou está tentando copiar a história de alguém? E se for a segunda opção, pergunte-se, por quanto tempo mais você vai deixar que isso aconteça? Não existe ninguém no mundo com a sua combinação de talentos, experiências e sonhos. A sua jornada é única. E quando você desperta para essa verdade, percebe que comparar-se é desperdiçar energia que poderia estar sendo usada para criar algo extraordinário na sua própria vida. Muitas pessoas passam anos correndo atrás de padrões que não são os seus, tentando alcançar expectativas que nunca foram suas de verdade. E quando percebem, já se foi tempo demais. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que a partir de hoje você comece a valorizar a sua caminhada, por menor que pareça, porque cada passo é parte de um caminho maior que só você pode trilhar. O que parece pequeno hoje pode ser exatamente o que vai te levar a um futuro grandioso. E aqui vai uma reflexão final. Quando você se compara, você se diminui. Mas quando você se concentra na sua jornada, você cresce. Não é uma questão de velocidade, nem de quem chega primeiro. A vida não é uma corrida para ver quem cruza a linha de chegada antes. A vida é sobre como você caminha, sobre o que você aprende no processo, sobre as conexões que constrói e sobre quem você se torna no caminho. Eu quero que você leve isso consigo. O sucesso dos outros não é uma ameaça ao seu. O sucesso dos outros é só a prova de que é possível. E se é possível para eles, também é possível para você, no seu tempo, no seu jeito, no seu caminho. Então, da próxima vez que sentir o peso da comparação, respire fundo e lembre-se, ninguém pode viver a sua vida por você. E isso é um privilégio, porque significa que você tem algo único a oferecer, algo que o mundo só vai conhecer se você tiver coragem de seguir a sua própria trilha. Então eu te pergunto para encerrar, você está disposto a parar de olhar para os lados e começar de verdade a olhar para frente? Porque no fundo, a única comparação que vale a pena é com quem você era ontem. E se hoje você der um passo, por menor que seja, já estará vencendo. E essa é a vitória que realmente importa.